A paz, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. 1 Reis, capítulo 17, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Que diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Irmãos, esse é um texto, acho que bem conhecido aí por todos, da viúva de Sarepta, né? E bem um momento quando Elias, ele profetiza para não haver mais chuva e nem orvalho na terra de Israel. E se eu fosse hoje, irmãos, dentro disso que nós lemos, e o que eu queria estar trazendo aqui nessa noite, é a seguinte mensagem: que Deus cuida dos seus em meio ao caos. Deus, ele tem um cuidado especial dos seus no meio da dificuldade, no meio da desgraça, do infortúnio. Deus, ele tem um cuidado muito especial, e é isso que nós vamos ver nesse texto, nessa noite, nessa ministração. E acho muito pertinente, irmãos, porque hoje, né, com essa pandemia, a gente está vivendo um caos. A coisa está difícil, né? Pessoas estão com tantas incertezas que está difícil. Pessoas estão tendo perdas, estão passando por dificuldades. Mas eu quero dizer nessa noite: Deus é um Deus que cuida dos seus em meio ao caos
E é isso que a gente vai estar tratando nessa noite. A gente começa observando, irmãos, que Elias, né, um profeta muito famoso ali em Israel, né, se não dizer talvez até o mais famoso, ele um dia, amando do Senhor, por direção do Senhor, ele chega em Acabe e fala o seguinte, ó, juro no nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá mais orvalho e nem chuva nessa terra, até que a palavra minha retorne. Irmãos, isso é algo que mexe, né? Ficar sem chuva, plantação não produz mais, perde toda a produtividade, começa a dar um colapso econômico, começa a haver fome, correto? Para quem acha que, se não chover, tudo bem, né? Não faz mal algum. Faz sim, irmãos. Se você se lembrar alguns anos atrás, que nós tivemos aí, eu acho que um verão sem chuva, o sistema Cantareira colapsou. E muita gente aí ficou com água bem racionada em casa, né? Tinha que tomar banho rapidinho, né? Fazia o almoço de domingo e já tinha que lavar rapidinho a louça, porque senão ia faltar água à tarde. Foi só faltar um pouquinho de água num verão que a gente já ficou bem apertado. Agora você imagina 3 anos. E aí, o curioso da gente ver nesse texto, por que Elias profetizou não haver mais chuva e não ter mais o orvalho na terra. Você acha que, um dia o profeta Elias acordou mal-humorado e, não quero mais chuva, que não chova mais, até que venha a minha palavra novamente? Ou você acha que Elias não queria mais que tivesse enchente e inundação se houvesse em Israel naqueles dias? Não quero mais inundação, não quero mais cheia, então acaba a chuva. Ou então o profeta Elias não queria mais usar guarda-chuva, não quero esses 3 anos mais usar capa de chuva, guarda-chuva, não quero mais que me atrapalhe. Então, não, irmãos. O motivo não foram fúteis assim. O que a gente precisa entender, irmãos, que quando Elias, ele profetiza que não chova mais e não caia mais orvalho, isso causa um grande impacto em todos que estão ali. Naquele tempo, o povo de Israel, inclusive Acabe, o rei de Israel, eles eram extremamente idólatras. Eles adoravam um Deus que chamavam de Baal, um Deus pagão. E eles achavam que Baal era o Deus da chuva, era o Deus da fertilidade, era o Deus da produtividade, era o Deus da abundância, era o Deus que supria Israel naqueles dias. E quando chega Elias e fala, não haverá mais chuva, não haverá orvalho, em nome do Deus de Israel é que eu profetizo. Ele simplesmente está mostrando que não era Baal ou qualquer outro tipo de Deus pagão que controlava o céu e a terra e tudo que há neste mundo. Elias está mostrando o seguinte, não, o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é que controla tudo e todas as coisas. Se o meu Deus determinar que chova, vai chover. Agora, se o meu Deus determinar que não vai chover, não vai chover. E ponto. O Deus de Elias era o verdadeiro Deus, e era isso que Elias queria mostrar para todo mundo. O nosso Deus é o verdadeiro Deus. O Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é o Deus que nós pregamos hoje, e que controla tudo e todas as coisas. Era isso que Elias queria mostrar. Vocês creem nesse tal de Baal? Nesses deuses estranhos? Vou mostrar quem é que manda aqui. Não vai chover mais.
E muita gente acha que pode conseguir coisas através de, né? Talvez tenha aí outras religiões ou outros deuses, outras denominações estranhas, que pode querer oferecer uma cura, oferecer uma prosperidade, oferecer alguma bênção na sua vida. Mas o verdadeiro caminho, a verdadeira vida e a verdadeira vitória, a gente só consegue do nosso verdadeiro Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem inúmeros caminhos, inúmeras maneiras, muitas opções temos nesse mundo e muitas opções nos oferecem, mas o verdadeiro Deus que abençoa é o Deus de Israel, aleluia. É esse que nós temos que servir, e é esse que nós temos que acreditar. Ou então, às vezes, o homem pode achar que pela sua própria força ele pode conseguir algo. Ah, não, eu sou bem-sucedido, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou vivido, sou experiente, eu sou maduro, eu sei como fazer, eu conquisto, eu faço, eu desfaço. Irmãos, deixa faltar aí 3 anos de chuva para ver se você vai fazer mesmo. Nesses dias, Elias, através do Deus Todo-Poderoso, ou o Deus Todo-Poderoso, através de Elias, estava mostrando o Deus que ele era, e que ninguém era nada sem o verdadeiro Deus. Por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus, nós temos que depender dEle, nós temos que estar próximos a Ele. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós conquistamos, para quem nós devemos recorrer, tem que ser para o nosso Deus, em nome de Jesus. Não é pela força de outros deuses estranhos, não é pela força do nosso braço, pela nossa própria força de vontade ou disposição, não, é o Deus de Israel, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos provê todas as coisas. E é por isso que a gente tem que depender dele numa situação de caos, né? Eu acho que hoje a igreja realmente tem que se mostrar firme diante de uma situação de pandemia ou outra situação adversa que nós estamos vivendo. O Senhor cuida dos seus, o Senhor ele está do lado dos seus. E para você ver, quando Deus, através de Elias, transmite a mensagem que não haveria mais chuva e nem orvalho, ele deixou Elias na mão? Não. Elias, não vai ter chuva, mas você, Elias, você vai até o riacho de Querite, e lá, você vai tomar a água desse riacho, e eu vou mandar corvos. Olha só, pode parecer estranho, né? Eu vou mandar aves, vou mandar alguns corvos, que vai te mandar pão e carne de manhã e à tarde, né? Almoço e janta, ou café da manhã e almoço, como você preferir. Mas 2 vezes por dia ele era alimentado pelos corvos, milagrosamente. Milagrosamente. E aí a gente começa a ver como que vem a dependência de Elias pelo Senhor, né? Ele mesmo profetizou que não haveria mais chuva, que não haveria mais nenhuma fartura naquela terra, mas o Senhor estava cuidando de Elias, provendo carne, provendo pão e tomando água no riacho de Querite. E muito interessante, irmãos, é que nós podemos ver já o cuidado de Deus na vida de Elias, né? Entretanto, no versículo 7 que nós lemos, o riacho secou. E agora? Não dá para ficar dessa maneira. O riacho secou. E agora, Elias ia morrer de sede? Ia morrer de fome, sei lá? Ia ficar perecendo ali perto do riacho de Querite? Não. Deus ordena que Elias vá até a cidade de Sarepta, e ele orienta que uma viúva iria alimentá-lo. Irmãos, cabe aqui uma observação sobre as viúvas naquela época.
As viúvas nos tempos bíblicos eram consideradas assim pessoas muito vulneráveis, muito frágeis, eu posso dizer até pobres, pessoas que eram desfavorecidas, as viúvas, né? E Deus fala para Elias, você vai até Sarepta, e lá uma viúva vai te dar alimento. E posso te falar mais, irmãos. Além de ser viúva, era uma viúva de uma nação estrangeira. Não era uma viúva israelita, coterrânea dele. Não tinha aquela coisa, vou ajudar a mesma pessoa da minha nação, não. Era de Fenícia, era de uma nação estrangeira. Então era viúva, estrangeira, e Deus fala para Elias, vai até lá, que uma viúva vai te dar de comer, Elias. Irmãos, é impressionante, eu vejo aqui a obediência e fé por parte de Elias, em obedecer a Deus. Porque a palavra diz o seguinte, Elias foi, não questionou. Ele não questionou, ele simplesmente foi e não duvidou que o Senhor levantaria uma viúva para alimentá-lo. E eu acho que isso, irmãos, traz um princípio, traz um ensinamento muito glorioso para nós hoje. Porque às vezes nós achamos, irmãos, que para nós sermos abençoados, né, nós precisamos ir numa igreja monumental, grande, bem vistosa. Ou então, para nós sermos abençoados, nós temos que pegar uma oração, talvez de um missionário, de um apóstolo, ou de um pastor, de não sei quantos anos já de ministério, que é através dele que vai abençoar a nossa vida. Ou então a gente acha que de repente nós precisamos ser abençoados somente se eu estiver em um lugar grande, e eu não creio que um lugar pequeno vai me abençoar e dali eu vou tirar algo bom. Ou a gente começa a achar que, não sei, aquele fulano, é pequeno, é fraco, de repente não fala nem direito, no que ele pode abençoar a minha vida, no que ele pode, fazer por mim. E Elias não teve nenhum desses questionamentos. Ele poderia falar, mas Deus, uma viúva, olha a condição, como é que pode me ajudar? Elias foi. E às vezes, irmãos, Deus ele manda, nos orienta a fazer algo e a gente questiona diversas coisas, mas pode vir alguma coisa boa daqui, eu posso conseguir realmente ser abençoado naquela igreja ou naquele outro lugar, eu posso ser abençoado de repente num culto assim, de domingo. Não, para eu ser abençoado eu tenho que vir num congresso, é no congresso que eu vou receber aquele choque, aquela unção, e eu vou ser renovado. Não, irmãos, Deus ele não olha para a estrutura, o que tem, tamanho, condição social, se é viúva, se é rico, se é empresário, se é pobre, ou se é estudante, ou se é dona de casa. Não, quando é de Deus, ele te abençoa, te alimenta e ponto. Às vezes a gente tem um certo preconceito. Não, eu vou ser abençoado, acho que só no culto de Santa Ceia. Porque no culto de Santa Ceia, o pessoal faz um louvor assim mais trabalhado, né? A pregação é mais estendida. É nesse culto que eu vou ser, Não, Deus pode te abençoar hoje, pode te abençoar no culto de terça, no culto de quarta, na oração de quarta, num culto do lar, mas se é Deus que está atuando, Ele te abençoa e ponto. Sabe aquele versículo que fala assim, olha, Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, pega as coisas que são fracas para confundir as fortes, as que
não são para confundir as que são. É assim que Deus faz. Se Deus vai fazer algo estrondoso na sua vida através de uma viúva, Ele vai fazer ponto final, porque Ele é o verdadeiro Deus, aleluia. O verdadeiro Deus, Ele faz isso. Eu não tenho que me preocupar. Aonde estou, o que eu faço, quem é que está ministrando, quem não está ministrando. Se é Deus, Ele faz e ponto final, aleluia. E Elias foi, né? Elias chegou até lá, encontrou a viúva, e quando ele encontra a viúva, ele pede uma jarra de água e um pedaço de pão. E diz a Bíblia que Elias chegou até a gritar: me traz também um pedaço de pão. Irmãos, no versículo 12, que na minha opinião é o ápice, né, desse texto, a gente começa a ver a angústia dessa viúva. Ela estava ali simplesmente, olha, Elias, eu juro pelo teu Deus, que eu estou aqui recolhendo alguns gravetos. Eu não tenho comida, não tenho nada, eu só tenho um bocado de farinha, um pouquinho de azeite. Eu estou colhendo aqui alguns gravetos ou alguma lenha que eu vou chegar na minha casa, vou cozinhar e vou fazer uma comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Eu não sei, irmãos, se você já ficou numa situação assim, tão difícil, tão desesperada, que meio que você entrega os pontos. Essa viúva tinha entregado os pontos. Eu já não sei mais o que fazer. Porque assim, irmãos, quando a gente está em dificuldade e a gente está na correria, está faltando aqui, mas eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. Olha, eu estou sentindo uma dor, uma doença, mas eu vou atrás, eu vou no médico, eu vou me tratar, vou me curar. Olha, eu não estou bem, mas eu vou fazer uma correria aqui, eu vou fazer algo, eu vou buscar ajuda, vou orar, eu vou pedir oração, eu vou fazer qualquer coisa. Enquanto está assim, está tudo bem. Mas quando a pessoa chega no seguinte estado, eu falei, não sei. Eu vou chegar lá, vou fazer, depois vou voltar para casa e vou entregar tudo. Vou fazer a comida, vou comer, depois a gente vai morrer e pronto. E às vezes a pessoa fica assim num estado depressivo, que ela já não tem mais motivação nenhuma, ela já não tem mais força nenhuma para seguir em frente. E às vezes a pessoa fica assim num cabisbaixo, né? Fala que não adianta mais, não tem mais jeito, nem vou tentar. Nem vou mais para o culto, porque não adianta. Essa é a minha última refeição mesmo, Elias. Não tem jeito, não tem mais condição. Sabe? Eu e meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. Olha que desgraça. Mas Elias olha para ela e fala assim: não tenha medo. Não tenha medo. Vá para a tua casa, faz o que você disse, mas primeiro, você faz um bolo, e esse bolo, o primeiro você vai entregar para mim, e depois vai comer você e o seu filho. E eu te digo mais, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Não tenha medo, vá na sua casa, só que assim, faz lá o bolo, com a farinha que você tem, com azeite, só que o primeiro você dá para mim, e aí depois come você e o seu filho. Irmãos, aí eu vejo uma grande prova que essa mulher teve, né? Imagina o único porção de farinha e azeite que você tem para fazer uma comida ali para você e para o seu filho.
E o profeta pede que primeiro faça para ele. Difícil isso. Irmão, às vezes a gente é desafiado para a gente aprender a reconhecer o Deus que a gente serve. Às vezes algumas coisas vêm assim para Deus mostrar que Ele é verdadeiramente Deus em minha e na sua vida. Você vai lá e faz, viúva. Primeiro pedaço é meu. Depois come você e seu filho. Ela poderia falar, não, de jeito maneira. Está faltando aqui em casa, eu sou viúva, Elias, se liga. Sou estrangeira, nem te conheço. E você quer o primeiro pedaço ainda? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Às vezes para a gente obter a nossa bênção, a nossa vitória, o primeiro é de Deus. Aprenda isso, o primeiro é de Deus. A primícia é do Senhor. Sua vida é de Deus, o seu tempo é de Deus. Sua família é de Deus. A sua família é de Deus. Você quer que a sua família venha para a igreja? Então priorize vir para a igreja, que a sua família vai te seguir, em nome de Jesus. Você quer que a sua família venha para a igreja, mas você mesmo não vem? Primeiro é o de Deus, primeiro as coisas do Senhor. O primeiro bolo é dele. A primícia é dele. Irmão, e sabe o que aconteceu depois nos versículos 15 e 16? Disse que comeu Elias, a mulher, a sua família, e não acabou até o último dia em que Elias esteve lá com eles. A farinha da vasilha não acabou, e o azeite da botija não secou. Todo esse tempo que Elias ficou ali com eles. E todo esse tempo de sem chuva, de estiagem. Os 3 anos sem chuva. Por isso que eu quero te dizer, meu irmão, não tenha medo, vá e obedeça ao Senhor. Não questione. Mas olha, mas eu sou viúva. Não tenho condição, irmãos. Vá e obedeça. O que Deus está dizendo para você fazer? Vá e faça em nome de Jesus. Que a farinha da sua vasilha não vai acabar. E o azeite da sua botija vai transbordar. Em nome de Jesus. Uma atitude de fé essa viúva teve. Uma atitude de fé, né? Ao fazer primeiro para o profeta e depois para ela e para o seu filho. É Deus em primeiro lugar. E a comida durou muito tempo, enquanto todo aquele período de falta de chuva sustentou a sua família, não houve falta de nada. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Enquanto você manter a sua fidelidade com Deus, nada vai faltar na sua casa. Nada. Porque Deus cuida dos seus em meio ao caos. Agora eu posso ver Deus cuidando da viúva, de Elias, da viúva e do menino. Deus, Ele cuida dos seus, em meio à dificuldade, em meio ao caos. Ainda teve, irmãos, nós não lemos, né? Mas seguem ainda nos versículos seguintes, que algum tempo depois, o menino adoeceu, começou a parar de respirar e parou de respirar. Morreu. Ainda continuando esse capítulo 17. Olha como que as coisas não acabaram ainda. A viúva vem desesperadamente para Elias e fala: olha, o que você fez, Elias, homem de Deus? Você veio para cá para que o meu pecado fosse revelado e que o meu filho fosse morto. Veio aqui matar meu filho. Olha que condição que ele está.
E aí a viúva começa a achar que o filho morreu por causa dos pecados dela. E eu quero deixar uma coisa clara aqui, irmãos. Nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é consequência de pecado, nem tudo. O profeta Elias vai até o garoto, pega ele, leva no quarto superior. Ele começa a clamar pela vida do menino. Tem todo ali um ritual simbólico. Ele se deita 3 vezes em cima do menino, clama pela vida dele, e de repente o menino veio à vida. E quando isso acontece, a mulher olha para ele e fala assim: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdadeira. Irmãos, eu acho que hoje as pessoas estão precisando ouvir mensagem de homens de Deus. E você pode ser este homem, essa mulher, para levar a mensagem de Deus. Pessoas hoje estão necessitadas. Eu preciso ouvir algo de um homem, de uma mulher de Deus. Uma palavra que seja verdadeira, uma palavra que seja viva, uma palavra que traga ressurreição. Curiosamente, irmãos, Elias foi um profeta que não conheceu a morte. Diz a palavra de Deus que numa carruagem de fogo, no meio de um redemoinho, Deus o arrebatou. Olha que privilégio, hein? Um homem que não conheceu a morte. E a gente pode começar a fazer um comparativo com Cristo. Eu falei, puxa, mas por que Jesus então teve que conhecer a morte? Ele teve que conhecer a morte para justamente mostrar para todo mundo que Ele é poderoso por si só vencer a morte. Ele humilhou principados e potestades, e Ele venceu a morte dizendo o seguinte: olha, morte, te venci. E por isso que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é exaltado. Ele precisava mostrar para a humanidade que Jesus tem total autoridade e poder para vencer a morte. E eu creio nesse Deus, irmãos. E eu espero que nessa noite você mantenha a sua vida nesse Deus, ou entregue a sua vida para esse Deus. Que fazendo assim, irmãos, a farinha da sua vasilha nunca vai faltar, o azeite da sua botija nunca vai secar, e aonde houver morte, haverá vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos nessa noite. Tu sabes a condição de cada um, o que cada um traz, o que cada um de repente carrega, ou a situação de cada um, mas nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que faz coisas extraordinárias. O Senhor cuida dos seus em meio ao caos, em meio à adversidade, em meio à dificuldade. Para ti, Senhor, não há nada impossível. E eu clamo a ti nessa noite, Pai. Que o Senhor leve o alimento para quem precisa. Que o Senhor leve a cura para quem precisa. Que o Senhor leve o alívio para quem precisa, Senhor. Pai amado, nós cremos no teu poder. Nós cremos que o Senhor tem todo o domínio, toda a autoridade. Não há outro Deus além de ti. E eu peço nessa noite, Senhor, que todos sejam abençoados. Todos recebam do alto céus providência, Pai. E que a palavra nessa noite possa penetrar em cada coração e prosperar na vida de cada um. Causar o efeito que o Senhor deseja, Senhor. E nós cremos, ó meu Pai, que Tu és o verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe. De repente algo que já está morto, que já está acabado, o Senhor é um Deus que traz vida. O Senhor é um Deus que traz ressurreição. O Senhor é um Deus que faz diferente todas as coisas.
Pai, nós te louvamos, te agradecemos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.